No programa Jovem Pan Esportes, especialistas falam sobre dívidas não pagas do Corinthians. Agora, Vander, vamos falar do Corinthians? Que o Vampeta, que adora falar que o Corinthians não tem dívida, Corinthians já tem mais dívida. Já vai para mais dívida o Corinthians. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. O Corinthians ainda não pagou. A gente vai falar aí da situação do Corinthians. O aproveitamento do Corinthians está péssimo com o Vanderlei Luxemburgo. Mas antes, o Corinthians ainda não pagou o valor de 6 milhões de reais ao São Bernardo pela contratação do Christian Barletta, anunciado há mais de 2 meses, velho Vamp. E muitas vezes nem vai pro banco. Boa, Bruno Prado sempre trazendo o seu elemento crucial. O reforço, vai o Romero pro banco e não vai ele. Ele foi contratado por reforço pro brasileiro. Esse reforço de 6 milhões de reais não pagos pelo Corinthians, nem vai pro banco na maioria das vezes. A confirmação da informação por parte do São Bernardo aconteceu depois que o presidente do Joinville, o D'Artagnan de Oliveira, olha o nome, ó. D'Artagnan. Mosteiro, hein? De Oliveira, revelou em entrevista coletiva que a equipe catarinense, que tem direito a 10% dos 6 milhões de reais, também não recebeu o valor. Ele diz: temos um valor a receber pelo Barletta. Ele foi vendido ao Corinthians por 6 milhões de reais com pagamento de 1 milhão à vista e 10 parcelas de 500 mil ao São Bernardo. Nós temos 10% disso, então nós teríamos 100 mil à vista e 10 parcelas de 50 mil para fechar os 600 mil. Isso já faz uns 3 meses e o Joinville ainda não recebeu nada. Me parece que o Corinthians não pagou ao São Bernardo e a gente está nessa batalha para tentar buscar essa receita, afirmou o dirigente. O São Bernardo confirmou, Vanderlei Nogueira, e o Corinthians ainda não se manifestou. O nome do cara é D'Artagnan? Pode contratar aí, ó, Atos, Focos e Aramis. Vem com as espadas que vai ser uma luta. Vai demorar para ele ser pago. É brincadeira aí. Olha, é a crise no Corinthians financeira que então, muitas vezes se tapa o sol com a peneira, né, Vander? A gente sabe que há uma dificuldade financeira de longa data no Corinthians, né? Não é nenhuma novidade o que está sendo falado. E só lembrando, né, Vanderlei, já que eu gosto de cobrar, o Corinthians, o Vampeta está honrando ser corintiano, porque ele me deve e o Corinthians deve ao São Bernardo. É bem diferente. O Vampeta deve, não nega, vai pagar e o atraso é muito pequeno. O dinheiro está na conta que foi dele mesmo. Eu vou dar uma canseirinha nele. Vou pegar esse dinheiro dele e fazer uma canseirinha. Não, e outro detalhe. Você mostrou o teu saldo. Ele sabe que você tem saldo para pagar. Vander, vamos complementar voltando para a rádio agora em 3 segundos. De volta à Rádio Jovem Pan, Vanderlei Nogueira falando sobre essa situação bizarra do Corinthians. Devendo 6 milhões de reais ao São Bernardo pela compra do Barletta, não pagou, assim como o Vampeta ainda não me pagou as apostas que ele perdeu nessa semana, Vander. Mas o Vampeta vai pagar. O que eu queria falar é com relação aos credores do Corinthians. O Corinthians tem vários credores, todo mundo sabe, e a situação financeira do Corinthians não é confortável. Né? Várias vezes a justiça bloqueou e quando foi verificar não havia praticamente nada nas contas bancárias do Corinthians. Existe uma outra estratégia que eu não sei exatamente qual é, mas de qualquer maneira o Corinthians tem sérios problemas financeiros e isso se arrasta há muito tempo. A única coisa que eu acho que os torcedores, especialmente os torcedores, têm que ficar atentos é que nos últimos tempos, de quando em quando, agora mesmo que vai abrir uma janela, todo mundo sendo monitorado, e me lembrou de novo ontem o Mauro César Pereira, não esqueça que tem vários jogadores sendo monitorados no mundo, sempre que vai abrir a janela. A única coisa que os torcedores têm que perceber é que o Corinthians, friamente, pelas informações, não tem recursos para pensar em reforços fascinantes ou mesmo razoáveis. Se conseguir fazer,
É bom para o time, eu compreendo. Eu não sei de que maneira, ou para a instituição, ou porque estamos nos aproximando de uma eleição no Corinthians dentro de algumas semanas. Eu não sei exatamente. Se o time tem essa dificuldade revelada nessas matérias, como é que pode pensar em reforçar de forma importante o elenco? Por isso que eu só queria reafirmar aquilo que se falou aqui. Os problemas do Corinthians no campo só poderão ser resolvidos, na minha visão, pelo grupo que está lá. Os jogadores atuais, aqueles que têm contrato, mesmo aqueles que estão com contrato por terminar, pelo treinador que foi contratado, o professor Vanderlei Luxemburgo, eles é que têm que resolver. Não tem escapatório o Corinthians. Não tem jeito. Agora tem esses dias para treinar e vai enfrentar no dia 21 o Santos na Vila Belmiro. Então, o Corinthians está beirando a zona do rebaixamento. Não é nada fácil isso. As rodadas estão passando e ele não conquista pontos importantes. Nem em casa. Não tem mostrado mais aquela força em casa. A torcida tem feito a parte dela, tem lotado, empurrado, gritado. Ei, vim aqui só para te empurrar. Mas no campo a coisa não está funcionando faz tempo. Então é isso. Eu acho que o Corinthians deve... De quando em quando surgem aí os credores e as notícias. E agora, em função disso, o torcedor tem que ficar atento. Poxa, mas nós estamos devendo para valer. E estão prometendo a contratar fulano, que não é barato. Será que isso é o quê? Mauro César Pereira, a pergunta é: a situação do Corinthians é pior dentro ou fora de campo, como disse o Vander? Porque, em um ano de muitos problemas, o Corinthians caminha para chegar na metade de 2023 com um aproveitamento bem abaixo dos 50% na temporada. Atualmente esse número é de 43%, só que a situação ela só se agrava quando se fala do Vanderlei Luxemburgo no clube. São 27% de aproveitamento, 12 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Em 12 jogos, são 2 vitórias, 27% de aproveitamento. E essa situação de dívida fora de campo. Ou seja, a situação do Corinthians, dá para responder isso, Mauro? É pior dentro ou fora do campo? Eu acho que é fora, né? Porque dentro do campo você pode resolver. Você pode conseguir organizar o time, fazer com que o time jogue de forma mais competitiva. Não sei se o atual técnico será capaz disso. Até agora não demonstrou essa capacidade, né? Os números mostram isso. Talvez um outro técnico pudesse, com os mesmos jogadores. Aliás, com o mesmo grupo de jogadores, praticamente o mesmo, né? Poucas mudanças. O Vitor Pereira, do ano passado, colocou o time na zona de classificação da Libertadores, foi eliminado da Copa Libertadores só pelo campeão, porque quem viria ser o campeão, o Flamengo, e chegou à final da Copa do Brasil e perdeu nos pênaltis. Eram os mesmos jogadores. Mas aí embarcaram na história da sogra, que o cara era o pior do mundo, por causa da sogra, a torcida caiu nessa conversa, uma parte dela, me parece. O elenco não é ruim para isso, não. Agora, fora do campo, a solução não tem solução no curtíssimo prazo, é uma dívida enorme. Chega a ponto de algumas situações constrangedoras, de cobranças de valores que são até pequenos para um clube como o Corinthians, né? E que ele não consegue pagar. Essas notícias pipocam a todo instante, vira e mexe, tem alguém aí, credor, fornecedor que não recebeu, empresário, o clube, o jogador, o ex-jogador, ação na justiça, esse tipo de coisa faz parte do noticiário do Corinthians há algum tempo, né? Então, eu acho que isso é mais difícil de solucionar. Em campo, não. Agora, a atual comissão técnica não tem demonstrado capacidade de fazer esse time jogar. Vou lembrar, os jogadores são os mesmos praticamente do ano passado. O que mudou do ano passado para cá? Praticamente todo mundo. Mesmo elenco. Ainda chegou reforço, né? O Barleta aí acabou de falar que... Ainda chegou mais gente ainda. Então, é verdade, acho que dentro de campo, agora, quando contrataram o Vanderlei Luxemburgo, eu queria falar do Vidal. O Vidal foi uma contratação midiática. O Vanderlei também é uma contratação midiática. Mesmo ele estando em baixa como técnico já há algum tempo, ele é midiático, porque ele foi o melhor técnico do Brasil, ele dá as entrevistas dele, sempre tem repercussão, mas no trabalho de campo não está funcionando, gente. Você vê nos últimos 10 jogos, o Corinthians ganhou aquelas 2 partidas do Fluminense e Atlético Mineiro. Perdeu 5. Empatou 3. Os empates são contra São Paulo em casa, que jogou para empatar, para segurar o empate, até meio constrangedor aquela situação, achei aquela partida. O empate na Argentina contra o Argentino Júnior, que ficou com um homem a mais e quase perdeu no final, e não adiantou nada, porque já está eliminado da Copa Libertadores de qualquer maneira, e agora o empate contra o Cuiabá. Esses são os empates que o Corinthians conseguiu. 5 derrotas e essas 2 vitórias que foram, assim,
cada vez mais essas vitórias sobre o Fluminense e Atlético parece assim, uma exceção, uma coisa atípica. E o Corinthians venceu. E venceu 2. Nossa, que loucura, hein? E agora? Vai engatar uma sequência boa? Que nada. E o time jogando mal, né? A partida lá contra o Del Valle foi um negócio muito constrangedor, né? Porque não teve nem o negócio da altitude, né? Geralmente a altitude é o segundo tempo. Primeiro tempo já foi um vareio. Poderia ter sido mais do que foi o placar. Então acho que fora de campo é mais difícil. Dentro de campo acho que a solução, repito, não sei se a atual comissão técnica é capaz. Até agora não demonstrou essa capacidade. E teve um otimismo, né, no jogo contra o Atlético. É isso que eu fico assim, eu fico me perguntando por que o time não repete uma Isso é a atuação como agenda aquela? positiva do Corinthians que é vendida sempre para essa torcida que se ilude. Mas, Mauro, aquele Esse jogo foi um jogo briga de rua. Os dois times tiveram chance, o Mas Atlético é isso que teve eu falo, chance, o Sport teve jogou, chance. Mauro. O Corinthians Sim, não joga. porque o Corinthians estava sob pressão, perdeu por 2-0, a faca estava no pescoço, então teve que se lançar o ataque. Os jogadores não são ruins. O Atlético também fez um jogo... porque poupou alguns jogadores, como eu falei, o Hulk jogou 3/4 daqueles 2 confrontos. De 4 tempos jogou 3. Perdeu um pênalti no final, lá na disputa de pênalti, e não estourou uma bola no gol. Quem garante que o Hulk ia mudar o panorama do jogo? O Atlético perdeu porque perdeu. Porque fez um jogo muito aberto, não soube controlar a partida. O Atlético tinha que manter aquele jogo, tá 2-0 pra mim, ó. Maneiro aqui. Não ficou aquela coisa, o Atlético tinha chance, o Corinthians teve chance. O Paulinho perdeu um gol no final ali, que era o gol da classificação, entrou livre, não conseguiu fazer, foi travado, demorou a finalizar. O Corinthians teve outras chances também. Eu achei que foi que nem Flamengo e Grêmio agora no domingo. Um jogo muito aberto, muito aberto. E o Corinthians jogava assim, é tudo ou nada. Mas não deu um otimismo no torcedor, esse Corinthians pode jogar, porque não joga nunca. É que tá, mas eu acho que é muita agenda positiva. Uma vitória é emocionante, a classificação é emocionante, mas o jogo em si não apresentou um time maduro, um time, sabe, mais competitivo, um time que foi guerreiro, que lutou. E um adversário que não soube administrar uma situação. Porque no mata-mata, o time que está em vantagem fora de casa, essa é a minha opinião. O Atlético, eu vou esfriar esse jogo aqui, não vai ter jogo, não vai ter correria. Eu não vou entrar em correria. Você está interessado na correria, você está perdendo 2-0, o Atlético entrou nessa trocação. E ficou um jogo muito franco. Um jogo muito franco tem uma certa aleatoriedade. Quer dizer, de repente, você perde um gol, o outro acerta, tudo, o jogo toma um outro rumo. Então, assim, a classificação emocionante, sim, mas o conteúdo, assim, o que o Corinthians apresentou não foi uma partida. Enquanto o Fluminense escapou no primeiro tempo de perder o jogo, e no segundo encaixou ali o Roger Guedes muito bem, aliás, tem feito uma ótima temporada, isso é inegável, foi lá e acertou e o Fluminense foi derrotado. Aí você pega também o Fluminense e vê, o Fluminense em que fase o Corinthians derrotou? Uma fase péssima, o Fluminense não consegue ganhar. Ganhou foi do Cuiabá, né? No Bragantino, em casa, agora já empatou com o Goiás, estava 2 vezes à frente, cedeu empate, perdeu para o River, perdeu bem perdido para o River também. Muitos falou de polêmicas diversas que houve, de fato, absurdo, de racismo. O Felipe Melo se estranhando com os argentinos também, falando do Boca e tudo, mas o jogo em si, o River foi melhor do que o Fluminense. O Fluminense não merecia sorte melhor. Então você pega até o time que o Corinthians, no caso, um dos times que o Corinthians derrotou, não foi o Fluminense naquele momento que o Diniz estava em alta, é o Fluminense no viés de baixa. Então, assim, isso tudo tem que ser analisado com mais profundidade, mas, em geral, isso é normal. Um clube como o Corinthians, numa crise, muita torcida, um desespero, uma angústia, ganha 2 jogos. E a agenda positiva é uma característica do Corinthians. Entendeu? A lupa não é usada. Vamos falar aqui que está demais. Agora vai, Vanderlei é o melhor. Mesma coisa aconteceu com o São Paulo. Eu falei aqui, o São Paulo pegou um recorte da tabela muito bom, adversários mais fáceis. Melhor vitória naquela sequência do Dorival foi o Internacional, que não foi antes do Inter. Foi quando o Inter começou a perder vários jogos. Agora deu uma recuperada. E o São Paulo foi contra times mais fracos na maioria das vezes. Ganhou sofrendo contra o Vasco, ganhou sofrendo contra o Goiás. Nossa, o Dorival tem que ir para a seleção. Gente, que exagero. Agora pegou o Grêmio e perdeu. Pegou o Palmeiras e perdeu em casa. No meio tem o Tolima. O Tolima é freguês do Dorival. O Dorival tá ganhando de quanto? 7, 8, com mais 5, 13. Tá 13-1 em 4 jogos. Teve um 0-0. Foi 7-1, 5-0, 1-0 gol do Pitico e um 0-0. Tá 13-1. O Dorival, se jogasse contra o Tolima melhor de 7, que nem na NBA, ia ganhar todas. Não teve um grande jogo assim? Sim. Nossa, jogou muito. Não mudou muito, não. Tá mais ou menos a mesma coisa. E do Corinthians, até falei uma coisa aqui. Eu tinha a dúvida ali, né? Depois desses 2 jogos, pelo menos em casa vai jogar bem? Não. Contra o Cuiabá foi péssimo. E me parece que agora o Luxemburgo ele está buscando umas alternativas, meio que, vamos tentar, né? Porque ele jogou com 3 zagueiros contra o Atlético, funcionou aquele dia, né? Deu tudo certo. Aí jogou contra o América, já não foi bom. Aí jogou contra o Del Valle, já não foi bom. Aí nesse jogo ele tirou o Fagner, tirou o Yuri Alberto e meteu os meninos ali. Meteu o Pedro, meteu o Guilherme Biro. Meteu uma coisa mais... Assim, vamos tentar ver se os meninos resolvem. Aí durante o jogo entrou o Wesley, entrou o Juan Oliveira. Tem uns caras que, além, a gente falou do Barleta, mas o Juliano teve jogo, acho que foi nesse ou no outro, que ele também não foi pro banco, por opção. O Romero também já teve jogo que não foi pro banco.
Me parece que tem alguns que o Luxemburgo tá meio que deixando assim, ó. Juliano, o Barleta e o Romero são caras que parece que nesse momento ele prefere apostar nos meninos do que nesses aí. Queria só acrescer, já que estamos falando de dívida, eu estou lendo aqui o meu timão, o site muito bem informado com relação ao Corinthians, que diz assim: a diretoria do Corinthians conversa com o staff de Bozelli para um acordo amigável para evitar que o clube sofra punições da FIFA, como transfer ban, que é a proibição de registrar jogadores, perda de pontos e até rebaixamento. O motivo é uma dívida de cerca de 7 milhões, com juros e correções, do clube com o atacante, referente a direitos de imagem e outros direitos trabalhistas. A intenção do Corinthians é fechar um acordo ainda nesta semana. Os dirigentes do clube estão confiantes de que os representantes de Bocelli irão aceitar as condições e a demanda na FIFA será retirada. No momento, o Corinthians não confirma nenhuma punição. Só para deixar registrado que é mais um problema para resolver. Ô Vamp, mais uma dívida. 6 milhões do Barleta, 7 milhões do Bocelli, várias outras dívidas do Corinthians. Isso que está sendo falado agora, né? Sim, e tem muitas outras. Agora, a pergunta que eu te faço, tá? Que é a pergunta que não quer calar. Próximo jogo do Corinthians é o Santos na Vila, fora de casa. E o clássico, o Santos está bem? Não, mas é um clássico fora de casa. E a gente tem o Corinthians, Vamp, a 1 ponto da zona do rebaixamento. A 1 ponto. Você tem Goiás, a 1 ponto do Corinthians, América Mineiro, a 1 ponto do Corinthians, Vasco, a 3 pontos do Corinthians, e o Curitiba, que já praticamente rebaixado, tá aí a 5 pontos do Corinthians. Agora, é pro torcedor corintiano temer o rebaixamento, Vamp? Porque pelo aproveitamento que a gente deu do Luxemburgo, pela pontuação e pelo próximo jogo, eu vou ver até a tabela do Corinthians como Tem tá. Santos e Atlético Paranaense, depois, acho, se não me engano, fora. Olha aí. Olha aí. Acho que é isso. Deixa eu ver agora. Eu vou ver o próximo jogo depois do Santos, do Corinthians. Bahia ou Atlético Paranaense? Atlético Paranaense fora. Porra, jogar contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada é uma derrota bem provável. Santos é clássico, não tá bem, mas é na Vila Belmiro. O Paulista empatou na Vila. A situação do Corinthians é bem complicada. É pra temer rebaixamento ou é muito cedo? Lógico que é se o Goiás ganha o jogo e o próprio Vasco, né? Depois que o Goiás fez 2-2, o Goiás enfrentou com a vitória. Ó, é bom pro Corinthians. O próximo jogo é confronto direto Vasco e Goiás. É Vasco e Goiás Então, em São Januário. Se ele não fizer o dever de casa dele, um dos dois passa. É talvez o Vasco não, porque o Vasco vai empatar, né? O Vasco empata. O Vasco não, aí vai pro saldo de gols. Vai pra 9, é. Vai pra saldo de gols. Saldo de gol do Vasco é ruim. Mas assim, vai ter essa parada aí pra todo mundo. Até você falou aí, até o próprio Curitiba, você falou, já caiu. Não, mas o Curitiba ganhou um jogo aí, já tá... Você vê que tá tropeçando direto. Se ganhar um jogo, já bola ali com os caras ali, a menos de um... Fica 1 ponto. O Curitiba tem 3, né? Vai a 6. Que a gente falava, né, no começo, quando o Corinthians estava ali perto da zona, não vai brigar, o Corinthians não tem elenco pra brigar. Tá brigando até agora e não tem um otimismo pra sair, É o mesmo time com a chegada do Barleta, que foi 4 colocado na temporada passada. Mas eu vejo o time sem confiança e sem padrão de jogo. Vamos ver esses 10 dias aí. Porque também foi assim, ó, o Dorival assumiu já, encavalando um monte de jogo, o Vanderlei um monte de jogo. A moda que assumiu não teve tempo de treinar. Vai ter esses 10 dias agora. Vamos ver como volta. É preocupante, Vander? Um rebaixamento pro Corinthians? O Vanderlei Luxemburgo disse há alguns dias que é realmente preocupante, que o Campeonato Brasileiro é muito perigoso. Agora o discurso mudou, claro, porque ele está sentindo a água bater no pescoço. É que é muito perigoso e que precisa, palavras dele, se afastar o mais rapidamente da zona da confusão, que é a zona do rebaixamento. Sem dúvida, muito perigoso. As rodadas vão acontecendo, o tempo está rodando. Precisa de pontos. Em relação a 2007 que o Corinthians caiu. 2007. Então, nesse mesmo número, nesse mesmo tempo de competição, no ano que o Corinthians caiu, ele tinha 14 pontos. Agora tem 9, né? Eu estou equivocado? Me ajudem. 9, são 9. Então tá. O mesmo número de rodadas.
Ele caiu em 2007, tinha 14 pontos. Agora ele tem 9. Então, se você olhar só para os números, não é preocupante? Claro que é preocupante. Tem que ficar muito esperto. Esse é o grande temor. A gente falou isso aqui. As outras competições, na verdade, eram, entre aspas, bonificação. Indo, ótimo, é bacana, fatura uma grana, tudo bem. O terror é cair para a Série B. O Corinthians tem que mergulhar de cabeça para evitar isso. Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.